Bom, bom dia, senhores. Para quem não me conhece, Luiz Pupim, sou professor da VLSM. Só confirmando, o áudio tá bom, todo mundo ouvindo assim, tranquilo? Então vamos lá. Sou professor da VLSM, faço toda a parte de treinamentos de backbone IP e borda BGP. A gente presta consultoria também para os provedores, tá? A escola VLSM aqui. E a intenção desse nosso bate-papo é trazer para vocês uma ideia, um norte do que fazer. Normalmente o provedor começa ali pequeno, com equipamentos mais simples de configurar, com equipamentos de menor custo, para que ele comece a desenvolver a base de clientes dele. Chega num certo momento que você se depara com os equipamentos que eu tenho já não suportam mais a minha carga. Que bom, um bom problema que eu arrumei. Eu conquistei clientes o suficiente para que aquilo que eu tinha de provedor não suporte mais o que eu estou vendendo. E agora, o que eu faço? Aí, tecnicamente falando, normalmente o provedor, aí a grande maioria dos provedores brasileiros começam com o MikroTik. Interface gráfica, intuitiva, clico nos botões, escolho lá o que eu quero fazer, tudo tranquilo. Até aí um mundo fácil de mexer, intuitivo para o meu técnico que está configurando o equipamento. Chegou no momento que eu preciso crescer e todos os equipamentos que eu posso adquirir acima daquilo que eu tenho, não tem mais interface gráfica. E eu tomo aquele impacto. E agora? Eu não tenho mais interface gráfica. E agora? Só texto. Eu tenho que saber o que eu estou escrevendo para configurar o equipamento. Não que MikroTik não tenha interface CLI. Muitas que eu conheço configuram o MikroTik através da CLI. Mas o impacto inicial, o impacto daquele provedor que está crescendo e chegou num momento que o MikroTik já não atende, que ele precisa de alguma coisa, algum equipamento de grife, é muito grande. Aquela telinha preta com letras brancas impacta bastante na ideia do engenheiro, ele fica do técnico do provedor. Só que antes de você comprar o equipamento de grife, muito mais importante do que a aquisição do equipamento correto será que a arquitetura do meu provedor, que eu uso lá desde os primórdios, desde o dia que eu montei lá com o meu primeiro assinante, normalmente o primeiro assinante sou eu mesmo, né? O primeiro assinante é a minha casa, são meus parentes ou os vizinhos ali do bairro. Será que aquela arquitetura que eu montei, agora que eu já estou passando dos 1.500, 2.000, 3.000 assinantes, será que isso atende? Será que simplesmente tirar aquele equipamento que já não está aguentando, colocar um equipamento de grife, um Cisco, um Huawei, um Juniper, um Datacom, por que não? Será que isso vai resolver o meu problema? Será que realmente é só o equipamento que eu tenho que não está aguentando? Ou o equipamento que eu tenho não aguenta mais desfazer as besteiras que acontecem na minha rede? Pode ser isso também. Então, você já pensou na arquitetura do seu provedor? Seu provedor normalmente começa assim. A arquitetura básica de todo provedor é o acesso, o autenticador e a borda. Você pode ter aí várias camadas no meio de transporte, porque a minha borda fica numa cidade e eu tendo outra. Você pode ter várias coisas aí no meio. Mas o diagrama básico de um provedor é acesso, núcleo e borda. Tá? Nesse núcleo, o autenticador. Entre esse autenticador e a borda, uma rede metro para transportar isso aí, mas é o desenho básico. Esse provedor, ele se sustenta quando ele cresce? Não, por quê? Cara, vou botar 7.000 assinantes em cima de uma estrutura como essa. Claro, com as ressalvas de uma rede metro aí, mas com uma borda, com os autenticadores e o acesso. Precisei fazer uma manutenção. Nesse provedor, eu paro todos os meus assinantes.
Uma coisa, enquanto eu tinha 500, 1.000, 1.500 assinantes, eu podia parar às 4 da manhã, às 3 da manhã, o nível de reclamação seria mínimo. Agora, quando eu começo a crescer, sempre tem aquele cara que tem que ter o trabalho da faculdade para o dia seguinte, aí está às 3 da manhã fazendo, tem sempre um trabalho da faculdade para fazer, né? A ligação é sempre assim. E outra, o cara está pagando pelo link, por que você vai parar o seu serviço? Um exemplo clássico, eu trabalho com consultoria, a janela em provedor é de madrugada. Eu tenho minha operadora fixa, eu tenho meu 4G. Ou seja, eu tenho redundância. Na minha pobre inocência, eu penso que eu tenho uma redundância. Em plena janela, às 3 horas da manhã, a minha operadora fixa fez manutenção. Tranquilo, migrei para o 4G. A minha operadora móvel também fez manutenção no mesmo dia. E eu fiquei sem fixo, sem celular, sem internet fixa e sem internet móvel. Qual é o impacto que o meu cliente... será que eu não tenho nenhum cliente meu, do meu provedor, que trabalha de madrugada? E eu vou continuar pensando, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar pensando que os meus clientes não precisam usar a internet de madrugada. Como grande parte dos provedores que eu escuto aí falando, não, eu posso parar de madrugada tranquilamente. Já cresci o suficiente, por que não montar uma rede assim? Com 2 saídas, 3 saídas, depende da sua área geográfica de abrangência. A internet foi feita para ser descentralizada. Todo o projeto da internet é descentralizado. Vemos o DNS. Eu não tenho hoje como provocar um ataque, porque nem fisicamente o endereço de todos os data centers onde hospedam os routes, uma pessoa no mundo saiba onde fica. Quem sabe onde fica 1, 2, mas não sabe exatamente onde ficam todos os DNS routes. A internet é descentralizada. E por que o meu provedor vai continuar centralizado? Ah, não, mas eu não tenho cliente suficiente ainda para viabilizar financeiramente. Tudo bem, mas o objetivo dessa palestra é: eu cresci. Eu cresci e vou continuar com aquela mentalidade de provedor pequeno? Com aquela mentalidade de provedor que eu tenho um roteador de BGP, eu vou comprar aquele roteador modular para eu tirar foto assim, abraçado, e botar no Facebook que eu tenho aquele roteador, mas só tenho um, porque eu só tive dinheiro para comprar um. Não era melhor você ter comprado um mais simples um pouco, que atenderia a sua necessidade, mas comprado 2? Para que na madrugada você fizesse manutenção e não derrubasse os seus assinantes que estão pagando pelo serviço 24/7? Ah, não, mas eu tenho um SLA que eu tenho que recuperar em um dia. Se eu cumprir o SLA, beleza. Tá bom. A gente estava brincando ali agora, contrato existe para ser assinado e deixado na gaveta, nunca mais lido. O dia que leu é porque acabou a relação, né? SLA é a mesma coisa. Se eu estou pensando no SLA, quer dizer que eu tive um problema. Se eu tive um problema hoje, tive um problema semana que vem, tive outro, cumpri o SLA. Meu cliente está satisfeito? Será que se aparecer um provedor na mesma região, ele não vai trocar? Talvez pagando até um pouco mais caro, mas ele vai trocar porque não está aceitando mais os meus cumprimentos de SLA. Eu estou dentro do contrato, eu não estou rompendo o contrato com ele. Tá? Então, assim, mais importante do que escolher o equipamento para minha rede é escolher a estrutura, analisar a estrutura, a arquitetura da minha rede. Eu tenho diversos exemplos aqui, durante o meu treinamento eu mostro vários exemplos de clientes que tinham MikroTik na rede. O MikroTik aí dizia que a rede dele era uma porcaria porque tinha MikroTik. Aí falaram para ele assim, cara, você vai comprar a Huawei que vai resolver seu problema. Ele foi lá e comprou 9 numa tacada só. Botou Huawei na rede dele e o problema continuou. Por quê? O MikroTik não estava aguentando, não é porque era MikroTik, e sim porque ele estava tentando resolver os problemas da rede do cara o tempo todo. A arquitetura mal desenhada, o equipamento pode até funcionar, mas ele vai ficar o tempo todo trabalhando para resolver os defeitos da sua rede. Vai chegar no momento que o MikroTik não aguenta, você pode até colocar um Cisco, pode até colocar um Huawei,
que ele vai aguentar durante um período de tempo, aí sua rede vai continuar a crescer, e até o MikroTik, o Cisco, até o Huawei, até o Juniper vai começar a sofrer. Por quê? Você só empurrou com a barriga. Você continua com a arquitetura errada. Você continua com aquele monte de spanning tree rodando na rede. Você continua com aquele monte de VLAN espalhada para tudo quanto é lado, um pandemônio seu provedor, mas você só empurrou com a barriga, porque eu botei um equipamento de grife agora. Meu provedor tá bom, eu tenho equipamento de grife na rede, tá? Então assim, o primeiro recado dessa palestra é, pensa na arquitetura. Eu gosto de falar em todo treinamento, existem 50 formas de montar um provedor de serviço. Uma está escrita nas RF6, que os coroinhas de cabelo branco lá do I3E escreveram, testaram e aprovaram. As outras 49 têm algum tipo de invenção que você não pensou no problema que pode vir no futuro. Mas o problema está lá, escondido lá no meio daquela solução que você fez. E esse problema pode explodir na sua mão em algum momento. Então, existem formas de se fazer uma rede de forma econômica, comprando equipamentos adequados, sem desperdiçar dinheiro e que ela vai funcionar. Eu tenho diversos exemplos de redes que funcionam. Metade Huawei, metade MikroTik, até hoje. POP pequeno, MikroTik. MikroTik parou de aguentar, ele substitui, pega aquele MikroTik e abre outro POP. E funciona. Ao invés de comprar um Huawei top, ele compra um Huawei menor. Ele não precisa de mais do que 4 portas de 10 GB, compra um Huawei menor. Ele comprou um roteador de borda, ele não precisa de um MX480 modular gigantesco para 7 TB. Ele pode pegar um NE20 de 320 GB. Será que é suficiente para o provedor? Será que já vai atender a demanda do cara? Ele pode pegar um MX da própria Juniper, menor de 1.1, ao invés de pegar um modular. Existem pessoas que precisam do modular, mas será que você, o seu provedor, precisa? É isso que eu gosto de trazer aqui para vocês, tá? Agora, já pensei na arquitetura e quero escolher o meu equipamento. Analisei minha arquitetura, já coloquei minha arquitetura redundante, minha arquitetura já está seguindo as RF6, não preciso seguir ao pé da letra todas as RF6, mas pelo menos ter ciência do que eu não estou seguindo e qual problema aquilo pode acarretar para mim. Eu não preciso mitigar todos os riscos da minha rede, isso a gente aprende muito em segurança da informação. Eu não preciso que todos os riscos da minha rede sejam mitigados, mas eu tenho que conhecer todos os riscos. Eu tenho que ter ciência de tudo que eu fiz. Porque no momento que aquilo ali explodir, eu sei aonde está e o que eu posso fazer para resolver. Ah, poxa, você fala que eu tenho que seguir todas as RF6. Para seguir as RF6 eu tenho que readequar toda a minha rede, eu tenho que comprar mais equipamento. Eu não tenho dinheiro agora, tudo bem. Vamos fazer no futuro, vamos crescer um pouquinho mais, vamos viabilizar financeiramente a minha operação antes de modificar a minha estrutura. Mas eu tenho que ter ciência do que eu tenho ali, tá? Quero escolher o equipamento. Muitas pessoas me perguntam assim, por que MikroTik é tão barato? E quando eu vou falar de um equipamento de grife, eu já falo de um preço tão mais elevado. Existe uma coisa que eu posso falar que é o principal motivo de diferença de preço de um equipamento de grife para um equipamento MikroTik. A divisão dos planos. Eu tenho plano de controle e plano de encaminhamento. Você pega uma CCR 1072, ela tem 72 núcleos. Só que os 72 núcleos fazem tudo. É o núcleo que faz o encaminhamento de pacote, é o núcleo que faz o processamento de rota BGP, é o núcleo que faz o processamento de OSPF. Quando cai uma rota, levanta, é o núcleo que vai processar tudo isso. Quando eu estou sofrendo um ataque, eu não preciso nem que o ataque seja para minha CCR. Basta que o ataque passe pela minha CCR. Pode ser que ela trave, porque o tráfego passante também passa por esses núcleos. Vou fazer um flow nesses núcleos que passa. Vou fazer uma ACL nesses núcleos que passa. Eu tenho
os mesmos núcleos para fazer tudo. Posso até ter divisão, núcleo tal e tal faz tal processo, tal e tal. Posso até ter divisão de processo, mas é o mesmo tipo de processador que faz tudo. Quando eu falo de um equipamento de grife, eu já estou falando da separação. Eu tenho Intel. Um equipamento de grife usa processador Intel. Alguns deles usam memória DDR padrão, dessas que você compra no mercado. DDR4. Por que ele é tão melhor que um MikroTik que usa processador específico? Porque nessa Intel, nessa memória de baixo custo, fica só o plano de controle. É essa Intel que vai rodar o BGP, é essa Intel que vai rodar o SPF, é essa Intel que vai rodar o meu acesso à gerência do equipamento. Essa Intel é que mantém o equipamento funcionando. No plano de controle, por isso também, desculpa, voltando, por isso também quando a gente começa a falar de equipamentos de grife, a gente já começa a falar de RIB e FIB. Vocês já devem ter escutado falar. O que é RIB e FIB? Eu tenho a Routing Table e a Forwarding Table. Eu tenho o plano de controle que tem todas as tabelas de rota do meu roteador. E eu tenho o plano de encaminhamento que tem só as rotas que eu preciso utilizar. No plano de controle, o que acontece? Eu tenho lá os protocolos rodando, eles escolhem a melhor rota. Vamos dizer, eu tenho 3 operadoras, 3 full routings. Dessas 3 full routings eu vou escolher a melhor full routing e vou implantar na FIB, no plano de encaminhamento. O que é a FIB? Aí sim está a diferença, aí sim está o caro do equipamento. Na FIB eu tenho memória de alta velocidade e processador de alta velocidade. É um processador burro, que é um ASIC. Ele é totalmente programável, só que programei e já era. Está gravado. Certo? E ele é específico para encaminhamento. Pacote entra, pacote sai. Pacote entra, pacote sai. Aí a gente começa a escutar coisas que os fabricantes começam a dizer de meu equipamento é o Wire Speed. Se eu tenho 48 portas de 10 GB, 2 portas de 100 e 4 portas de 40, eu tenho que ter 44 de 10, 2 de 100 e 4 de 40, eu tenho que ter 1.8 tera. Senão eu não sou o que eles chamam de Wire Speed. O que é o Wire Speed? Todas as portas trabalhando em 100% simultaneamente. Essa é a diferença. Por que ele consegue ser o Wire Speed e um MikroTik, eu faço 40 GB se não tiver nada ativado. Se eu ativar Firewall, eu já caio a performance. Por quê? Porque no equipamento de grife, você tem o ASIC especificado para passar aquela quantidade de pacotes. Não importa se tem um Firewall ativo, se tem se é L2, se é L3, se é pacote 64 ou se é pacote 1500. Ele vai passar os pacotes ali por dentro daquele processador, tá? Falando um pouquinho, agora eu divido os equipamentos por característica. Uma outra coisa que a gente vê muito, o porquê que a MikroTik ela consegue abocanhar tanto do mercado de pequenos. Você com uma MikroTik no estoque, se qualquer MikroTik da tua rede que queimar, você substitui por aquela do estoque. A MikroTik que faz PPPoE, a mesma que está no estoque consegue substituir. A que faz borda BGP, eu tenho uma no estoque que substitui. A que faz MPLS é a mesma que está no estoque. A que faz o CPE do cliente, também posso substituir pela mesma que está no estoque. Então eu tenho um equipamento coringa. Isso é a grande facilidade que você tem no pequeno provedor. Você tem um baixo investimento, você tem um equipamento coringa que substitui qualquer coisa na sua rede, e coisa que você não consegue com os equipamentos de grife. Por quê?
Quando você vai para um equipamento de grife, você tem equipamentos específicos para funções específicas. Não que a Microtik faça tudo ao mesmo tempo. E isso é o outro grande erro que o pessoal comete. A Microtik tem tudo na mesma caixa, mas você não deve ativar tudo ao mesmo tempo, coisa que muita gente faz. Aí fala assim, ah não, é a Microtik que não presta. O cara foi lá, ativou até hotspot que ele não usa, está ativado na CCR dele. Tá? Quando a gente fala de borda, no caso do equipamento de grife, quando eu falo de borda BGP, mais uma vez, eu estou falando aqui dos 3 principais fabricantes, não que só existam essas soluções. Esses próprios fabricantes possuem outras soluções para ofertar. Eu mostro aqui as soluções mais vendidas de cada um dos 3 fabricantes. Tá? Os 3 principais fabricantes do mercado de provedores hoje, quando saem de Microtik, são Juniper, Huawei e Cisco. E eu coloquei um comparativo dos equipamentos que cada um pode oferecer. Tá? A Juniper tem o MX-104 e o MX-204. Como eu falei, existem outros, MX-80, MX-150, existem outras linhas de equipamentos. Esses são os principais. Tá? Qual é a diferença? MX-104 até 80 GB, MX-204 até 800 GB. 4 portas de 100 GB. Tá? Comparando diretamente Huawei com Juniper, NE20S2, que hoje é um dos roteadores mais vendidos para provedores. Tá? Inclusive, é um dos roteadores também que mais dúvidas trazem para o mercado de provedores. Por quê? Por uma característica de uma enxurrada de equipamentos que o pessoal traz direto da China e o provedor fica na dúvida. E aí? Posso comprar, não posso comprar, é igual ou não é igual? Uma característica que a Huawei tem é de ter equipamentos na China com nomes diferentes do Brasil. O mesmo equipamento tem um nome lá e tem outro aqui. Por que não comprar? Problema simples, não tem Anatel. Se não tem Anatel, eu corro um risco que todos vocês conhecem. Tá? De vez em quando o provedor me liga desesperado e fala assim, pô, a Anatel bateu aqui e eu tenho um M2F, o NE20 M2F. Pô, você dá um display version lá, ele é S2F. Ele é o mesmo sistema operacional, mas a Anatel quer ver a etiqueta que está na lata. A etiqueta que está na lata não está homologada. Tecnicamente é o mesmo equipamento, mas muita gente comete esse erro e acaba comprando. É muito mais barato, que ele vai comprar de alguém não distribuidor oficial e acaba caindo nessa armadilha. E a Cisco, o concorrente direto seria a SR da linha 1000, aí eu botei 1000, mas é 1006, a linha 1000 da Cisco, com SP100 para cima, tá? Para aquele suporte full routing. Quando a gente fala ali da parte de baixo, já são os roteadores para maior porte. Aí eu já estou falando de portas de 100 GB. Eu já estou falando de roteadores com suportes a 800 GB, 1 TB de processamento. Muito provedor hoje está comprando esse tipo de equipamento. Tem muito provedor que talvez nem precisasse. Aí me pergunta, poxa, mas eu posso comprar? Claro, eu posso comprar uma Ferrari. Será que eu preciso disso tudo? Vai te dar dor de cabeça? Não, pelo contrário, ele vai ficar sobrando lá. Se você tem como investir, você vai ter um bom tempo aí de equipamento para atender a sua rede sem você se preocupar com ele. Eu gosto muito de enfatizar aquilo lá do slide da arquitetura. Eu prefiro que você compre 2 menores do que um grande. Se é para ter um, eu prefiro que compre 2 menores. Quem tem um, não tem nenhum. Ah, quantas vezes na minha vida eu já vi um roteador Juniper, um roteador Huawei dar defeito? Pouquíssimas. Esse roteador NE20, por exemplo,
Eu já vi em 3 anos mais de 400 roteadores, a gente fez um RMA e mesmo assim ele saiu da caixa com defeito, ele não deu defeito na operação. Então assim, é um equipamento, eu posso falar de Howe porque é o que eu mais trabalho no dia a dia, mas Juniper também, eu já trabalhei com Juniper, não vejo dar defeito. Só que você quer ser o primeiro, é um equipamento eletrônico. Você vai confiar a tua rede inteira em cima de um equipamento? E não é mais aquele que você tinha o microtik lá guardado no estoque, que qualquer microtik substituía, não. Você vai levar semanas, talvez mês, para conseguir outro para substituir. Se você não, porque também o provedor tem muito mania de comprar, e para que eu preciso de contrato de suporte? Aí não dá defeito, né? O contrato de suporte vai te dar aí um SLA de 1 dia útil, 2 dias úteis para troca da peça. Sem contrato de suporte, normalmente a garantia é balcão. Você manda o defeituoso e espera até 60 dias para chegar o novo. Talvez seja mais rápido você comprar o novo do que você esperar a garantia. Mas o provedor pensa sempre, para que eu preciso de suporte? Só na hora do vamos ver que ele fica, poxa, bem que podia ter comprado. Tá? Nesse ano de 2019, a Huawei lançou esse roteador NE40 M2K. Esse NE40 M2K. Esse roteador já existia para operadoras e não era disponibilizado para mercado de provedores. Tá? Qual a diferença? Ela lançou para bater no mercado que a Juniper estava ganhando com 204. Como eu falei, 204, 4 portas de 100 GB, a Huawei precisava de alguma coisa para combater. E ela lançou esse roteador com 2 de 100 e 30 de 10. Se quiserem ver um desse, tem ali com o pessoal da FiberX em cima da mesa. Tem um ali para mostrar. São 30 portas de 10 e 2 de 100. Aí você, poxa, ele é melhor do que o MX204? Tecnicamente falando, eles são iguais. O Juniper consegue ter aceitar mais tabela de roteamento. O Juniper supera 50 milhões, o Huawei vai a 20 milhões de rotas na tabela. Será que eu preciso disso tudo de rota? Então, a escolha do equipamento vai muito mais pelo meu desenho da rede. 4 portas de 100 ou 8 de 10, no caso da Juniper, ou 30 de 10 e 2 de 100 no caso da Huawei. Eu preciso de mais portas de 100? O Huawei não vai ser legal. Eu preciso do MX204. Eu preciso de menos de 100, só que mais de 10, o Huawei já é uma opção. Então aí a escolha é mais pelo gosto. Ah, minha equipe sabe mexer perfeitamente em Huawei, não preciso treinar ninguém? O Huawei é uma opção. Ah não, eu vou ter que treinar todo mundo. Então tanto faz Huawei ou Juniper. Aí nesse ponto não tem muito como auxiliar a escolha fica mais na característica do desenho da tua rede e da tua equipe técnica. Tá? E no caso Cisco, a SR9000, aí toda a linha 9000. 9001, 9002, toda a linha deles, tá? Só que aí eu falo para núcleo MPLS. Quando eu falo de microtik, o mesmo microtik pode fazer núcleo MPLS. No caso, núcleo MPLS, eu já pulo, no caso da Huawei, para a linha de switch. A Cisco e a Juniper, elas têm uma mentalidade que roteador roteia e switch suiteia, encaminha pacote. Então, MPLS para eles não é para ser feito em switch. Eles até têm feature de MPLS em switch. No caso da Juniper, no SKFX, ele faz MPLS, só que é um MPLS mais restrito, ele só faz L2 VPN ponto a ponto, por exemplo. Não faz o ponto multiponto. E a Juniper não, pelo que eu converso com o pessoal da Juniper, eles não pretendem investir em aprimorar o MPLS para switch. No caso da Juniper, quero MPLS, eu tenho que ir para o MX, eu tenho que ir para roteador. No caso da Cisco, eles têm o NCS 5000, que é um roteador com mais portas. Só que aí o custo dele não consegue bater com o 6720 da Huawei. É um equipamento com o mesmo throughput, mesmo desempenho, só que
com muito mais features de MPLS do que o switch da Huawei, só que com um custo extremamente elevado. Aí, mais uma vez, eu tenho que pesar o meu projeto. Será que vale a pena eu investir no equipamento com um monte de features de MPLS que talvez eu não utilize, ou colocar vários switches com um MPLS reduzido? Ah, mas você está falando que o MPLS da Huawei, nos switches que a gente escuta falar tão bem, que está vendendo tanto no mercado, ele não é completo? Não, não é, ele é um switch. Se você quer um MPLS completo, você tem que ir para um roteador. Só que esse MPLS incompleto, eu tenho cliente que está aqui hoje no evento, que tem 560 GB de backbone, mais de 100 6720 desse na rede, e não viu necessidade ainda de subir para um roteador. Será que eu preciso disso? E ele avalia. Em qual momento eu vou precisar de uma solução maior de MPLS para minha rede? E a todo momento ele está avaliando isso, e até o momento ele não precisou. Atende às principais RF6, por isso que continua vendendo. E o que a gente vê nesse mercado de Juniper, Cisco e Huawei é uma briga que para o provedor é fantástica, que é a briga de preço, cada vez mais tecnologia com menor custo. A Huawei vai lá e lança um equipamento, a Juniper está trabalhando para combater esse equipamento. E qual é o combate que ela vai fazer? Ela vai lançar um equipamento com um custo similar, porque o provedor quer custo. Já que a Huawei, com 20 mil reais, me entrega 48 portas de 10 GB, e com as funcionalidades de MPLS que eu preciso, a Juniper vai ter que lançar um equipamento também para bater nesse mercado. Tem algumas novidades que a Juniper deve anunciar aí em 2019 para chegar a combater um pouco desse mercado, tá? Quando eu falo de roteador, não é que a Huawei não tenha roteador que faça MPLS. Ela tem, que são os NE05, 08 e NE20. Só que ela oferece muito mais os switches pela questão de custo. Um roteador desse está beirando 50 mil reais por 4 ou 6 portas de 10 GB. Eu posso pagar 20 mil em 48 de 10 e 4 de 40. Então, assim, são coisas que eu preciso avaliar no meu projeto e que eu gosto de mostrar as dificuldades que você vai ter adotando soluções de menor custo, tá? No caso do núcleo MPLS, você usar um switch, você tem uma grande dificuldade que o mercado inteiro sofre e que o pessoal não tem ainda uma solução prevista em curto tempo, que é balanceamento de carga em link aggregation. Eu tenho 2 portas de 10, 3 portas de 10, formando um tronco de 30, por exemplo. Se eu tiver MPLS, cada VPN vai por um cabo. Então eu não posso ter uma VPN com 10 GB, porque vai sobrecarregar um cabo daquele aggregation e não divide a VPN. Isso é uma característica de chipset de switch, e que todo mundo que usa switch como MPLS sabe que isso vai acontecer, ou deveria saber que isso vai acontecer. Mais uma vez, existem formas de você trabalhar com esse tipo de coisa. Existem provedores muito grandes trabalhando com isso e contornando. Infelizmente, é uma dificuldade que você tem quando você adota switch para MPLS, tá? E o último aqui, autenticação BIRAIS. Me perguntam muito, poxa, quando que eu consigo viabilizar, tirar o meu MikroTik e botar um autenticador BIRAIS no lugar, um autenticador de grife no lugar? Eu tenho uma conta que eu apresento para os clientes que é, você precisa de 6, 7 CCRs para autenticar, financeiramente você já está viabilizando um roteador de grife. Poxa, mas aí eu tenho aquele negócio, você não falou que a internet é para ser descentralizada? Infelizmente, nesse momento, você vai ter que pesar. Ou eu fico descentralizado, espalhando um monte de CCR e com as dificuldades que eu tenho com o CCR que são conhecidas,
Não é dizer assim, ah, mas é porque você trabalha com Juniper, Cisco e Huawei que você fala mal de MikroTik. Não, não falo. É um equipamento fantástico, mas tem as limitações. O pesar o momento de sair do MikroTik e ir para um equipamento desse, que realmente eu vejo que é o momento mais difícil, a decisão mais difícil que o provedor tem. Quando você migra, quando você chega no momento que viabilizou financeiramente e migra, você vê que é um outro patamar de autenticação, outra velocidade, outra qualidade de navegação para o seu cliente. Mas outra coisa que você tem que ter em mente, esses equipamentos não são feitos para fazer CGNAT. O que você faz lá, autenticação em CGNAT dentro do mesmo MikroTik, você vai ter que ter esses equipamentos e um CGNAT fora. Poxa, mas no datasheet eles falam que faz. Tudo bem, eles falam que faz. O Huawei, o NE20, cai para 2 GB a performance dele se você fizer. Você vai comprar um equipamento desse para passar só 2 GB? Não. O MX104 nem faz. Mas você pega um MX204, conversa com o pessoal de Juniper, é para fazer CGNAT? Ele vai falar, não, eu te indico uma caixa de fabricante específico para fazer. Tá? Por quê? O NE40, por exemplo, da Huawei, ele faz CGNAT? Faz. Faz. Você tem a licença para comprar. Mas mesma coisa, você perde performance. O modular faz. Você tem que ter uma placa de processamento. Essa placa é mais cara do que uma solução externa. Então não vale a pena comprar o NE40 modular, comprar a placa, que você vai ter um equipamento grande, só que mais caro do que o equipamento menor com o equipamento externo fazendo CGNAT. Então, uma outra característica quando a gente vai para equipamentos desse tipo é quebrar o paradigma do eu faço tudo na mesma caixa. Como eu mostrei, esse já é o terceiro slide de equipamento. Os equipamentos de fabricantes de grife são equipamentos específicos para cada função. Você tem até a linha SR1000 da Cisco, que faz PPPoE e CGNAT na mesma caixa. Tem algumas pessoas fazendo. Nunca fiz, não sou especialista em Cisco, não tenho como dizer para vocês exatamente qual é a performance deles. Existem algumas pessoas falando que fazem no SR da linha 1000, tá? Mas eu consigo falar bem mais específico de Juniper e Huawei. No caso dos dois, o aconselhável é bota um equipamento fora para fazer o CGNAT. Nada melhor do que um especialista fazendo a função para a qual ele foi desenvolvido. Tá? Aí fala assim, poxa, eu posso botar uma CCR só fazendo CGNAT? Pode. Pode. Eu tenho cliente com 1016 rodando 5.000 assinantes de CGNAT. Só CGNAT. Só que essa CCR 1016 está lá configurada, fazendo o CGNATzinho do cara, esperando o equipamento que ele comprou para botar no lugar. Por quê? A CCR tem as características que todo mundo conhece das CCRs. Ela não é específica para fazer o CGNAT. Ele comprou um equipamento dedicado para isso e realmente tem um desempenho melhor. Poxa, é perceptível? Talvez o meu assinante, se ficar em cima de uma CCR, vai perceber uma diferença? Cara, talvez não perceba. Quando você substitui, você percebe um aumento do consumo na tua rede, ou seja, tinha algum gargalo ali naquela CCR, mesmo com a CPU baixa. Mas, mais uma vez, eu prefiro que você viabilize economicamente o seu provedor primeiro e depois compre o equipamento. Não vou falar para você assim, olha, só faça consultoria contigo se você tiver o equipamento de grife ali instalado. Não. A gente vai configurar o teu provedor para funcionar do jeito certo. E você, conforme for crescendo, viabilizando, aumentando a minha base de clientes, você vai comprando os equipamentos adequados para aumentar e até ter uma escalabilidade futura melhor. Você conseguir dormir um pouco mais. Beleza? Bom, aberto a dúvidas, bateu os 30 minutos certinho aí. Então, quem quiser falar, perguntar alguma coisa.
Bom dia. Ah, putz, Tá. esqueci do detalhe. Esqueci desse detalhe, né? Desculpa. Pronto. Bom dia. Na verdade, eu tenho duas dúvidas bem simples, assim, mas aproveitar o momento aqui. Tu falasse bastante na questão do equipamento específico para CGNAT. Queria saber o que tu recomenda, se tu pode falar um pouquinho rapidamente sobre isso. E falando especificamente de Huawei, a gente está falando aqui da palestra de partir para a parte de console e deixar a interface gráfica, mas a Huawei ainda tem o U2000 que faz bastante coisa dos equipamentos. É possível fazer muita coisa ainda por ali ou não? Os comandos que tem ali são limitados? Não. Respondendo a primeira pergunta, eu sou conhecido no mercado pela parte Huawei. Faço parte do comitê de documentação da Huawei e tudo isso, por isso que eu falo bastante de Huawei. Já trabalhei com Juniper e Cisco também. Então, nessa palestra eu tiro a camisa dos fabricantes e acabo falando multivenda. Na questão de CGNAT, eu sou certificado e sou instalador oficial de CGNAT da A10, que hoje é um dos produtos que mais vende no mercado, A10 Networks, para CGNAT. E ele claro, é um switch camada 7, tem aí... CGNAT é menos de 5% do que a caixa é capaz de fazer. Para provedores, o que mais se vende dele é a parte de CGN. E é a caixa hoje mais indicada para CGNAT no mercado de provedores. Se você perguntar para o pessoal de Juniper o que eles indicam a 10. A maioria do pessoal de Huawei indica a 10, que é o melhor custo-benefício que a gente tem hoje. Tá? E na questão do U2000 que você perguntou, a Huawei ela tem uma divisão muito grande na empresa do que é Datacom e o que é transporte, o que é IP e o que é transporte. O U2000 é um software para gerência de transporte, acesso e transporte. Então você vai usar o U2000 para GPON, você vai usar o U2000 para DWDM, você vai usar o U2000 para rádio micro-ondas e SDH. Para a parte de IP, ele é muito deficiente. Talvez você usasse um outro software que ela tem, que é o eSite. Só que o custo não viabiliza para o provedor. E outra, você teria... eu tenho o Juniper na minha rede, preciso do software da Juniper. Eu tenho o Huawei na minha rede, preciso do software da Huawei. Acaba não viabilizando. O que você tem de gráfico hoje, que é interessante, você tem até ferramentas free que vão te fazer, que é o monitoramento. E isso, eu acabei não falando, como o tempo é muito curto, eu tive que tirar da palestra, mas quando você vai para uma marca de grife, você tem que pesar a parte de monitoramento da tua rede. O que você tinha lá no MikroTik, só com aquele software de monitoramento do MikroTik, você vai ter que partir para alguma coisa com os Zabbix da vida, com o Grafana, com alguns softwares que vão te dar muito mais visibilidade, coisa que na interface gráfica você teria. Tá bom? Bom, gente, obrigado. Aqui tem os meus contatos, quem precisar de mais alguma coisa, tirar dúvida, eu estou os 2 dias do evento aí, a gente pode conversar, tá bom? Grande abraço.